Continuando, irmãs e irmãos, o nosso culto ao Senhor, vamos colocar em pé para procedermos à leitura do livro do Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse 19, de 4 a 10, leitura responsiva. Leiamos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos, demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Espere, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido o nosso irmão presbítero Hélio Camargo que nos conduza a Deus em oração de adoração ao nosso Deus. Oremos, pois, ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos continuar a dar graças ao Senhor, queremos continuar louvando o Teu nome, queremos continuar Te adorando, a Deus, neste momento de culto e durante as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós e viu a nossa pequenez, o estado que estávamos, e mandou Jesus Cristo para purificar-nos, para derramar seu sangue em nosso favor. Muito obrigado, Deus. E agora queremos lhe render louvores, render culto, prestar toda a adoração que só ao Senhor é devido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo espírito, entoemos o hino 42 do Inário Novo Cântico, e não 43, como está aí em nossa liturgia. 42, o grande amor de Deus. Nosso
pó e na cinza. Abramos ainda, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias, agora no Primeiro Testamento, no livro de Jó, capítulo 42, para lermos do primeiro até o 6º versículo. Jó, capítulo 42, do 1º ao 6º versículo, diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escutai-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãs e irmãos, é preciso que desenvolvamos a consciência de quando estamos no santuário cultuando ao Senhor, estamos na presença do Deus eterno. Estamos diante de Deus. Vamos falar com Ele agora. Cada um aqui terá a oportunidade de falar com o Senhor. Feche seus olhos, confessemos ao Senhor os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Quero convidar já os moços que nos auxiliarão aqui no louvor, que se postem aqui à frente. Abramos as nossas Bíblias, agora na profecia de Isaías, no seu capítulo 40, para lermos o versículo 28, 29, o 30 e o 31. Isaías 40, 28 a 31. Vamos colocar em pé, irmãs e irmãos, para esta leitura. Isaías, capítulo 40, 28 a 31. Diz o seguinte: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós esperamos no Senhor. Cantemos, irmãs e irmãos, louvando ao Senhor nesse instante. Você
és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz, dando um abraço, um aperto de mão com o irmão ao lado. Graça e paz, irmãs e irmãos. Assentai. Um rápido aviso aqui da UPA: no próximo final de semana, de 12 a 13 de setembro, haverá acampamento da UPA, lá no acampamento presbiteriano. A participação, R$30. Pagar até dia 10 de setembro, falar com o nosso irmão André Fala. O nosso coral já iniciou aí os ensaios para a cantata de Natal, no dia 24 de dezembro deste ano. Ensaio aos domingos e também coristas, ensaio às quartas-feiras, às 20h30. Podem vir para o estudo às 7h30, viu, Érica? E já depois fica para o ensaio. Tá certo? Tá bom? Então, e também aqueles irmãos da igreja que já participaram do coral, coristas que já cantaram, não cantam mais, se quiserem cantar a cantata, poderão vir para o ensaio. Ou aqueles que não são coristas, mas não querem cantar, venham para o ensaio, tem que ensaiar, não é isso? A exigência é: tem que ensaiar, não pode perder um ensaio. Perder um, está fora. Está fora do ensaio, né? Perdeu um, está fora do ensaio. Então, quarta-feira, os pastores se comprometem a terminar o estudo às 20h30 para começar então o ensaio. Eu queria ver o coral aqui na quarta com 100% de presença, viu, Hélio? Tá certo? E os irmãos também, desafiados aí a cantar a cantata no dia 24 de dezembro deste ano, para a honra e glória do nosso Deus. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala aqui ao lado, para ouvir a mensagem do Senhor. Vamos orar? Oremos, crianças. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua presença em nosso meio. Também louvamos o Teu nome, Senhor, pela presença das crianças no culto que prestamos a Ti. Rogamos agora, Pai, a Tua influência, a Tua assistência, para que possam compreender a mensagem da parte do Senhor. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãs e irmãos. Vamos lá mais uma vez. Graça e paz, irmãs e irmãos. Amém. Senhor Deus nos abençoe. A nossa experiência cristã e a nossa vida cristã, a nossa caminhada, alguns textos sempre nos marcam bastante. E é sempre bom, agradável, voltar os olhos a alguns desses textos em algum instante da nossa caminhada. Um dos textos bíblicos que sempre é citado, um dos textos que sempre estão em nossa memória, é o texto da nossa meditação de hoje. Lamentações, capítulo 3, versículos 18 ao 26. Lamentações 3. Lamentações 3. De 18 a 26. Está conectando aqui, viu, André? A conexão está devagar e sempre. Chegou lá? Muito obrigado. Mas não tem lá, tem cá. Lamentações 3, 18 a 26. Acompanhe, por favor, meu irmão, minha irmã, a leitura que passo a fazer deste texto da Escritura Sagrada. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ouçamos, irmãs e irmãos, o coral da nossa igreja. Faça deste momento um momento de preparação, mais um momento de preparação do seu coração para a mensagem que vamos ouvir deste texto da Escritura Sagrada.
Oremos. Santíssimo Deus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso e Deus nosso, em nome de Cristo Jesus. Oramos. Amém. Não foi possível fazer aqui uma dinâmica com os irmãos, mas eu creio que você já deve ter passado pela seguinte situação. Quando você está num ambiente qualquer e de repente apagam-se todas as luzes daquele lugar em que você está. Num primeiro momento, você não consegue ver saída, imaginar nada, porque o breu cobre o seu redor. Mas nosso Deus providenciou um método, um meio natural, e os nossos olhos vão acostumando-se com o escuro, com a escuridão, e aos poucos, mesmo em meio às densas trevas, você consegue vislumbrar a saída. Eu me lembro quando era seminarista aqui da igreja, caiu uma chuva torrencial, alguém me deixou aqui no portão da igreja, eu fui subir as escadas, e sempre a dona Vilma e o senhor Luísio bondosamente deixavam as luzes acesas, e no meio do caminho apagou tudo. Eu já sou meio medroso, meus irmãos e minhas irmãs, que doidura que foi aquilo. Eu quase que gritei o senhor Luísio, mas aí, aos poucos, as coisas foram entrando nos eixos, e eu fui percebendo que havia, ao final, uma luz, um caminho onde eu podia seguir. Na época não tinha luz de emergência. A luz de emergência era mesmo o poder de Deus que nos fez tão maravilhosamente bem. Quantas vezes, irmãos e irmãs, na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos sentimos em situações que parecia que nós estávamos como que no quarto escuro, no breu, situação que nós não víamos saída, não víamos uma luz, não encontrávamos um método, um meio de encontrar a saída, mas o Senhor Deus nos ensina, nos mostra e nos dá a bênção de, mesmo em meio às maiores adversidades da vida, encontrar um amparo, encontrar uma saída. Por que sofremos? Algumas vezes as pessoas nos dizem que é porque você fez algo de errado, ou porque você não está dando dízimo, ou porque você não é fiel. Nenhuma dessas situações nos ajudam a resolver ou a enfrentar essas nossas lutas. Mas a Escritura Sagrada lida de forma diferente. Ela nos mostra algo, um caminho, nos orienta para mostrar e para que possamos dar o próximo passo de fé. O texto que nós lemos, Lamentações, capítulo 3, é o terceiro lamento do profeta Jeremias. Não é por acaso, esse texto, esse livro é marcado por profunda dor. Jeremias sente a dor do pecado da nação em si mesmo, vê as angústias do povo e ali levanta ao Senhor Deus um clamor, lamento sobre lamento, e chora diante de Deus as dores de ver a situação do povo, uma situação de fome. Lá no capítulo 1, versículo 1, nós encontramos esta verdade. Uma situação de miséria, de destruição, de escravidão. No início do 3º capítulo, Jeremias diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias estava sentindo as dores em si mesmo, do pecado do povo, do distanciamento da vontade de Deus e da mão e do furor de Deus por conta desse distanciamento.
O versículo 18, meus irmãos, é algo que mexe com a gente. Porque algumas vezes, em situações de dor, de lamento, de tristeza, nós nos sentimos como Jeremias, mas algumas vezes nós não temos forças para dizer o que ele diz. Olha o que diz esse homem no versículo 18: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ao ler esse texto, nós somos marcados pela profunda dor desse homem. É difícil olhar para as situações da vida como nós também já sentimos. E algumas vezes sentir que isso aqui parece ser verdade também na nossa caminhada. Minha esperança no Senhor parece que se esvai. Mas é em meio a esse terror, é em meio a esse horror, que nós encontramos algo de bom. Há um autor chamado Carlos Mesters, nós lemos muito no seminário, e esse autor é de uma sensibilidade maravilhosa. Ele diz a seguinte frase, volta um pouquinho, André, por favor. Isso, olha que frase bonita. Depois de um certo tempo na escuridão, os olhos se acostumaram e algumas pessoas já começaram a perceber que havia muitas pequenas luzes para orientar o povo na caminhada. Percebiam um clarão no horizonte, anunciando a madrugada e um novo nascer do sol. Comentando esse texto de Jeremias, Carlos Mesters percebe que em meio à escuridão, os olhos já vislumbravam orientações da parte do Senhor Deus, que davam a luz à caminhada em meio às trevas, em meio à falta até mesmo de esperança. Orientações para a caminhada da fé. O texto é muito claro. Está aí no texto aquilo que Deus tem como orientação, como teve como orientação para o povo do passado, e tem também como orientação para a nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira orientação da Escritura está no versículo 21. Que você tem que saber de cor esse versículo, que você tem que colocar no coração mesmo, e guardar em seu coração e em sua mente, trazer à memória aquilo que dá esperança. O autor diz: quero, em meio, a última frase dele foi: a minha esperança se foi. Mas nesse momento ele fala assim: mas não pode ser assim, essa não pode ser a última palavra, não pode ser isso que deva ficar guardado em minha mente, no meu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Rubem Alves, já saudoso, diz numa de suas belas ilustrações que a nossa memória é como um escorredor de macarrão. Como bom italianinho, eu guardei comigo essa ilustração. Ele disse que você, na sua memória, guarda aquilo que importa para você, aquilo que é para você importante. O que não é, tem que passar pelos furinhos do escorredor de macarrão. Guarde na sua memória os grandes feitos de Deus na sua vida. Não permita que aquelas palavras e situações ruins sejam aquelas que fiquem guardadas na sua mente. E não permita mais, não permita que pessoas ao seu redor façam vir à sua memória situações ruins, porque essas situações não vão te ajudar a encontrar luz para caminhar. Traga à sua memória tudo aquilo que Deus, o Senhor, já fez na sua vida. Minha esposa Patrícia, quando logo que nos casamos, ela, coitada, tinha que me ouvir cantando os hinos, e ela gostava de alguns hinos. Um dos hinos que ela gostava muito, e ela cantava, parou de cantar, não sei porquê, mas vai voltar a partir de hoje lá.
é aquele que fala: quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. O que nos ajuda, meus irmãos e minhas irmãs, a enfrentar as adversidades da vida, e o que nos orienta a enfrentá-las, é lembrar de tudo quanto Deus já fez. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembre-se, o Senhor Deus jamais nos desampara. Jamais nos desampara. Traga à sua memória os feitos do Senhor Deus. Orientações para a caminhada de fé: trazer à memória aquilo que dá esperança. Em segundo lugar, está aí no texto: lembrar-se das misericórdias do Senhor. Versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A palavra misericórdia é uma palavra, para quem gosta da formação das palavras, é formada pela palavra miserere, que é sentir piedade, sentir compaixão. Mas esta piedade, esta compaixão estão ligadas ao coração. Miserere mais cardia, misericórdia, é sentir no coração compaixão e piedade. É um sentimento nosso, humano, atribuído a Deus, mas ele é elevado à máxima potência quando se diz aqui que o Senhor Deus tem misericórdia, e que as suas misericórdias não têm fim, e que Ele tem por mim e por você compaixão tal que fazem com que você não sucumba diante das adversidades. Diz aqui o texto que estas misericórdias não têm fim e renovam-se manhã após manhã. No hebraico, a palavra aí utilizada, há duas ou três palavras que são bem utilizadas no Antigo Testamento para misericórdia. Nesse texto é a palavra resed. Esta palavra está vinculada à palavra aliança. Quando o autor bíblico trouxe aqui a palavra misericórdia, ele estava falando que o Senhor Deus mantém, sustenta, por causa da sua fidelidade para com a sua palavra, a sua aliança para conosco. Aliança em que ele disse que seria o nosso Deus e que nos sustentaria com sua mão poderosa. Diz aqui o texto que por causa desta aliança, da misericórdia do Senhor Deus, do seu amor para conosco e da fidelidade dele, ele sustenta e sustém a sua aliança de forma graciosa. Não há nada em nós, meus irmãos e minhas irmãs, que possibilitasse Deus olhar para nós com misericórdia. Seríamos consumidos se por um só instante Ele resolvesse retirar da nossa existência a sua graça, a sua misericórdia. Mas é ela que nos sustenta. Se num primeiro momento o autor bíblico nos convida a olhar para o passado, lembrar os feitos de Deus, aqui e agora, ele faz com que cada um de nós olhe para a nossa situação presente, para sabermos que agora, hoje, neste instante, é Ele que nos segura em sua mão, é Ele que nos sustenta por amor a si mesmo. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Lembrar-se das misericórdias do Senhor. E a última orientação aí no texto, dos versículos 24 e 26, é esperar em Deus. Espere em Deus. Diz o versículo
24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O texto nos convida, meus irmãos, depois de um olhar para o passado, depois desse olhar para a vida, para o presente, agora nos convida a esperar em Deus. Esperar é submeter-se ao domínio soberano de Deus. É deixar-se nas mãos daquele que tem o tempo e o modo de cumprir a sua providência graciosa. Esperar é confiar humildemente, com paciência e perseverança, para suportar a adversidade. A espera em Deus, apesar do ainda não, algumas vezes nas nossas orações, nós sentimos isso, não é? Oramos a Deus e Deus diz assim: sim, estou ouvindo a sua oração, a sua vontade é uma vontade de acordo com a minha vontade, e Deus responde sim à nossa oração. Algumas vezes Ele responde não. A gente fica meio magoadinho com Deus algumas vezes, que Ele fala para a gente não. Mas em algumas outras oportunidades Ele diz: espere, calma, ainda não é o tempo da minha ação, ainda não é chegada a hora de eu agir. Espere, a despeito de tudo quanto há no presente, e que às vezes pareça contrário à promessa de Deus, aquele que espera, aquele que confia em Deus, por amor à sua fidelidade, sabe que Ele não decepcionará aqueles de quem Ele está cuidando. Meus irmãos, esperar em Deus é algo maravilhoso demais. Esperar em Deus é algo que só aqueles que têm confiança plena em Deus têm em seu coração e podem sentir isso de maneira maravilhosa. A espera em Deus torna-nos quietos, mas não inativos. Ele diz lá: eu espero em Deus em silêncio. A gente quer sempre falar e fazer muitas coisas e fazer, e esse texto nos convida a esperar em Deus silenciosamente. Espera em Deus é algo que move a nossa vida. O autor disse que ao trazer à memória os feitos de Deus, renasce no seu coração a esperança. Ao esperar em Deus, renasce no seu coração a confiança. Conversando com o meu pastor, reverendo Ailton, durante esta semana, sobre esse tema, ele lembrou-se de uma frase de Woody Allen, aquele cineasta que diz o seguinte no alto dos seus 78 anos: por ser ateu e não acreditar em uma razão para estarmos aqui, tive uma vida muito triste, sem esperança, assustadora. Meus irmãos e minhas irmãs, esperar em Deus é algo que traz alegria, que traz sossego ao coração. É algo que levanta os nossos olhos para olhar para a frente. Esperar em Deus não é esperar de cabeça baixa, é olhar para o futuro e não ter medo daquilo que Deus está preparando para nós. Meu irmão e minha irmã, é na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus que cada uma destas orientações se cumpre cabal e finalmente. É na pessoa de Cristo Jesus que a nossa caminhada de fé alcança a orientação de que tanto precisamos. É na pessoa de Jesus Cristo que vem à nossa memória, cujo sacrifício vem à nossa memória, que a nossa vida tem agora renascendo a esperança. Se você não tem aí no seu coração e na sua mente nenhuma lembrança dos atos maravilhosos de Deus, eu quero pedir para você que coloque dentro da sua cachola, na sua cabeça, na sua memória,
um único ato. O ato daquele que sofreu por você e por mim todas as nossas angústias na cruz do Calvário. Se você, meu irmão e minha irmã, não tem na sua memória nenhum ato, lembre-se daquele que te amou até a morte de cruz, para te dar vida e vida abundante. Traga à memória este amor de Deus. Hoje nós participamos da Santa Ceia, momento em que não podemos deixar de olhar para nós e nos vermos pequenos pecadores e alvos dessa graça. É em Cristo Jesus que a misericórdia do Senhor Deus alcança o seu ponto alto, máximo. Cristo Jesus é a própria misericórdia de Deus, a compaixão de Deus que nos alcança, nos muda, nos transforma. É Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança. Esperar nele, esperar por ele, é o melhor que você pode fazer, é o melhor que nós podemos fazer. Quando falamos em esperar em Cristo Jesus, nós precisamos entender algumas coisas. Algumas situações da vida, nós vamos compreendê-las aqui agora. Porque é muito comum nós perguntarmos por quê, não é? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que eu passo por isso? Algumas vezes nós vamos entender. Ele vai nos mostrar nosso caminhar. Outras vezes não. Algumas vezes nós não vamos entender. Só passamos a entender quando olhamos para a cruz e quando nos lembramos de que o Senhor Deus está preparando para aqueles que são seus um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá angústia, onde não haverá decepções. Nos lembramos que Ele está preparando para nós uma morada celestial. Lá, e ao olhar para lá, todas as nossas perguntas se tornam pequenas. Todos os nossos porquês são respondidos. Cristo Jesus está nos céus, aguardando aqueles que são seus. Uma morada celestial, maravilhosa. Espera em Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus abençoe nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta noite, ao participar da ceia do Senhor, traga à memória o sacrifício de Cristo Jesus e que renasça no seu coração a esperança. Ao participar da ceia do Senhor, lembre-se das misericórdias de Deus, porque Ele te amou tanto, não por merecimento seu, mas porque Ele simplesmente te ama e derramou, possibilitou para você uma graça sem igual. Ao participar da ceia, lembre-se, em Cristo Jesus a nossa espera termina, porque Ele já instaurou o reino, mas ainda aguardamos aquele momento em que ouviremos a sua voz lá na Jerusalém Celestial: vinde a mim, benditos de meu Pai. Quando tomamos a ceia, nos lembramos desse sacrifício maravilhoso e das palavras de Jesus: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e que essas orientações sejam nossas orientações. Que Cristo Jesus seja o nosso alvo, seja a luz que ilumina nosso caminho. Feche seus olhos. Nós vamos orar, preparando-nos também para ser o Senhor. Senhor Deus, não somos nada, Pai, senão
for a tua graça e misericórdia em nós. Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado, como fez Jó no passado. Reconhecemos o nosso pecado no pó e na cinza, de que somos nada. Mas, Deus, reconhecemos que aqueles que esperam no Senhor sobem como águias, e que aqueles que esperam em Ti, ó Deus, têm o seu vigor e a sua esperança renovada dia a dia. Deus, o Senhor conhece a situação de cada um de nós aqui, nossas alegrias, nossas vitórias, nossas dores, nossas angústias. Cada uma dessas situações pertencem totalmente ao Senhor e entregamos, ó Deus, ao Senhor cada uma delas. Esperamos em Ti, ó Deus, e esperar no Senhor, no silêncio do nosso coração, e esperar as respostas do Senhor em silêncio, é algo que traz quietude, tranquilidade, porque nós esperamos naquele que é o Senhor de todas as coisas. Esperamos em Ti, Deus. Neste momento da ceia, reconhecemos, Pai, o Teu amor derramado na cruz do Calvário. Reconhecemos Cristo Jesus, a Tua graça e misericórdia sendo derramada no sangue ali na cruz, sangue remidor e purificador. E em nome de Jesus, dedicamos agora esse tempo ao Senhor, para que a nossa memória também venha o desejo de estar com o Senhor na eternidade e de viver com o Senhor a vida eterna, e de que enquanto estamos aqui nesta vida, olhando para as alturas, viveremos melhor a nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido nossos irmãos presbíteros para que, por favor, venham à frente e tomem o seu lugar aqui à mesa. Nosso irmão presbítero calado não está muito bem, não é, calado? Não fique calado aí. Convido o presbítero Neto, que está ao lado dele, então, para que venha, por favor, nos auxiliar aqui na distribuição dos elementos. Irmãos, não podemos deixar de ler o texto de 1 Coríntios 11. Vamos lá? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Este discernimento a que se refere o texto, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso reconhecimento da nossa pequenez e o reconhecimento da grande misericórdia de Deus. Vamos orar, nos preparando para esse momento da ceia, e o presbítero Cleonísio para que nos conduza a Deus nesta oração, em que nós dedicamos os elementos que saem agora do uso comum para o momento da ceia. Oremos, Deus. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo tudo que o Senhor fez já desde o dia de hoje. Obrigado. Desde quando nasceu, as Tuas misericórdias, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que nós
guardamos. Não permita que esqueçamos de nenhum dos teus feitos, ó Pai, em nossas vidas, porque é por causa do Senhor que nós existimos. E agora, Pai, nós lembramos do que o Senhor, através do teu Filho amado Jesus Cristo, fez por nós. Quando Ele, naquela cruz, derramou seu sangue para nos livrar da escravidão do pecado. E agora, ó Pai, nós lembramos disso, nós nos revigoramos no pão e no vinho, quando lembramos do seu corpo e do teu sangue. Muito obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O pão será distribuído entre os irmãos. Por favor, tome o pão, segure em sua mão, para que possamos juntos e juntas comer ao final. Enquanto tomamos o pão, vamos cantar o hino que está sendo projetado no 113 para este bom amigo que é Cristo Jesus. Fortemente
disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos dele todos. De igual modo, irmãs e irmãos, nosso Senhor também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que bebemos este cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Peço às irmãs e aos irmãos que, ao receberem o cálice, aguardem para que possamos bebê-lo todos juntos. Hino 115. Aleluia.
sentar-se e será servido. Irmãs e irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bebamos dele todos. Em pé, irmãos e irmãs, e vamos orar ao Senhor Deus, terminando o nosso culto desta noite e recebendo a bênção do Pai Eterno. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, fez a seguinte oração e disse o seguinte: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja convosco, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém.
Gracias.